E agradecer a presença de todos aqui para a nossa reunião do Departamento de Tocoginecologia. Hoje a gente tem o prazer aqui de receber a professora Cristina Bueno Terzi Coelho. A professora Cristina vai falar para a gente sobre cuidados paliativos e a saúde da mulher. É uma das reuniões aí que faz parte da nossa comemoração do Outubro Rosa, né? Que a gente faz ações a respeito da prevenção de câncer de mama. Então, a professora Cristina, ela tem mestrado aqui pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado também pela mesma instituição. Ela realizou doutorado em cuidados paliativos na Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Ela é especialista em terapia intensiva e cuidados paliativos, é médica aqui da Unicamp no HC e também do Hospital Municipal de Paulínia. É vice-coordenadora do Serviço de Cuidados Paliativos aqui do Hospital das Clínicas da Unicamp e tem aí bastante experiência com medicina intensiva e cuidados paliativos aí de uma forma geral. Com certeza vai trazer uma contribuição aí muito grande para a gente. Agradeço já de antemão ter aceito aí a participação. Para moderar, então, a apresentação da Cristina, nós vamos ter a Jussara Lima Souza, que também tem mestrado aqui pela Unicamp, é nossa médica assistente aqui do Hospital da Mulher, né, do CAISM, aqui também na Unicamp. Todo mundo conhece a Jussara, mas tem experiência em neonatologia, mas também em cuidados paliativos, incluindo aí final de vida e todos os outros cuidados, além dos cuidados com neonatologia. Então, a Jussara vai moderar aí para a gente essa reunião. Com certeza, vai ser uma reunião muito frutífera aí para a gente. Obrigada, Cristina. Obrigada, Jussara. Bom dia para todo mundo. Sim, mediar uma mesa com a Cris, para mim, é um orgulho, porque mais do que o currículo, para mim, a Cristina é uma pessoa especial. Ela é especial como pessoa, como amiga, como colega, parceira, e principalmente como médica, né? Assim, eu sou fã incondicional da Cris e sou fã incondicional da medicina paliativa. Eu acho que isso deveria ser um direito para todos, em todas as situações. E para nós existe uma situação importante no momento, que eu vou compartilhar com vocês, que finalmente o nosso grupo de cuidados paliativos do CAISM foi reativado, né? A portaria de formação do grupo foi oficializada no dia 6. Eu vou apresentar os membros do nosso grupo. Orgulho total. Eu coloquei por escrito, né, meninas? Porque depois eu vou esquecer alguma coisa. No nosso grupo, a gente tem a Ana Beatriz, que é da Físio, a Ana Carla, enfermeira, a Ana Luísa, da Psicologia, a Júlia está de férias, a Júlia da Nutrição, a Marielle, do Serviço Social, a Marcela, da Físio, a Renata, a Renata é da farmácia, a Mariana, nossa colega médica, que é do ambulatório de cuidado paliativo, e o Denis, que é da diretoria e que faz a parte de bioética junto com a gente. Eu estou como coordenadora do grupo, a Marcela está como vice-coordenadora, mas nós somos um grupo que trabalha como equipe, então isso é só uma coisa pro forma. E a nossa proposta é que a gente vai começar a fazer os levantamentos das necessidades de medicina paliativa e cuidados paliativos para a equipe multi, e nós vamos estar conversando com as diferentes áreas do hospital para integrar e poder pensar nas nossas ações a partir de agora. Nós fizemos a nossa primeira reunião de grupo ontem, e a gente está muito animado para poder botar esse grupo para trabalhar e fazer com que as nossas pacientes e os nossos familiares possam ter o melhor cuidado que eles possam ter. E a Cris vai mostrar para vocês como que isso é importante de acontecer. Obrigada, Cris, por você estar aqui. É uma felicidade. Bom, não tenho dúvida nenhuma que aqui é uma grande oportunidade que a gente está tendo
principalmente eu que fiz uma transição, né, como vocês viram, pelo currículo médico de terapia intensiva e, de repente, cuidados paliativos. Algumas pessoas acham até estranho. Eu falei, mas como é que você... Por que você mudou, né? Tem uma nova especialização. Na verdade, foi realmente por ter visto tantas coisas que eu via na terapia intensiva, em que eu via muitos sofrimentos além do que eu achava que deveria existir, mas não sabia como fazer, e nem o que chamava. Até que um dia eu descobri que chamava cuidados paliativos e fui me especializar nessa área. Então, eu agradeço muitíssimo o convite de estar aqui, né, nesse mês de comemoração, agradeço o convite da doutora Jussara, da doutora Cássia, da equipe toda dos cuidados paliativos. Parabenizo já por você estar aqui participando. Obrigada. Desse momento também importante, que é realmente você ter pessoas que possam oferecer os cuidados paliativos. Então, assim, eu espero que essa possa ser uma das primeiras minhas vindas aqui, se assim for convidada outras vezes, porque eu montei realmente uma aula para a gente fazer, inicialmente, ela é rápida, para a gente poder abrir, inclusive, para tirar dúvida, que eu sei que existem muitas dúvidas em relação aos cuidados paliativos ainda, atualmente, né? Então, assim, inicialmente, quando a gente vai falar, né, de cuidados paliativos, eu gostaria de perguntar, eu quis dizer que eu vou fazer rapidamente para a gente deixar aberto, mas eu gostaria de perguntar agora ativamente para vocês, se alguma vez vocês viram na prescrição de vocês, alunos podem ficar super tranquilos, a dúvida que vocês têm, é a dúvida de todo mundo, escrito em algum prontuário, que seja daqui, do HC, do PS, da UTI, conduta, cuidados paliativos. Já viram? O que vocês imaginam quando vocês leem isso? O que quer dizer? Você pega um plantão numa enfermaria, tem 12 pacientes de uma UTI, ou do PS, ou da neonatologia, e tem um paciente que está escrito lá, conduta, cuidado paliativo. O que você imagina que seja para fazer ou para não fazer? Por que é diferente de outros? Por que alguém escreveu isso? Conduta, cuidado paliativo. Alguém gostaria de dar uma... Não vai reanimar. Alguém concorda? Hã? Não? Não chama o médico. Não precisa chamar o médico porque é cuidado paliativo. E se tiver escrito cuidado paliativo exclusivo, o que diferencia? Esse paciente tem cuidado paliativo exclusivo. Qual a diferença? Só para constatar o óbito. E se tiver escrito cuidados proporcionais? Alguém já ouviu esse nome escrito? Conduta, cuidados proporcionais. Qual é a diferença? No proporcional, você oferece o quê ou não oferece o quê? Se tiver escrito cuidados final de vida, isso é diferente de cuidado paliativo, de exclusivo, de proporcional? Ou, por exemplo, se a gente fizer apenas medidas de conforto? Ou se a gente falar teto terapêutico, que é uma coisa que eu tenho ouvido recentemente, principalmente nas UTIs de adulto. Não sei se vocês utilizam aqui ou não, mas está escrito, o paciente está em teto terapêutico. Na verdade, a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso, porque isso é muito confuso. Então, no Brasil, nós estamos ainda com uma dificuldade muito grande, técnica, de nomenclatura, né? Como que a gente usa cada termo desse, a gente vai passar um pouquinho para vocês para falar. Mas antes, eu queria falar até do básico do básico. O que é o básico? O nome, né? Nome e cuidados paliativos. Algumas pessoas ainda consideram, obrigada, cuidados paliativos como um quebra-galho, como mais ou menos, sabe quando você vai no dentista, põe só uma massinha e ele fala assim, eu fiz só um paliativo, mas depois você volta para fazer um negócio bacana mesmo, né? Então, assim, existe, então, ainda esse pré-conceito. Por quê? Pela desinformação. Inclusive, em relação ao nome cuidados paliativos, existem serviços que nem querem deixar o nome cuidados paliativos, com medo das pessoas terem medo, a gente não vai conseguir levar nenhum paciente, as pessoas não vão querer paliativo, vamos colocar um nome suporte, cuidado integrativo, integração, holístico, apoio. Assim, existe essa discussão, não só no Brasil, mas no exterior também. Eu, particularmente, Cristina, né, quando eu dou minha opinião, inclusive aqui, quando a gente ficou para montar no HC o nome, eu fui uma das que insisti em deixar cuidados paliativos. Por quê? Porque o nome, primeiro pela legislação, por tudo que a gente tem de resolução, está escrito cuidados paliativos, que é o nome dele. E porque eu acredito que é um desconhecimento de onde vem o nome. Quando você entende de onde vem o nome cuidado paliativo, você fala, puxa, e quando você entende o que é o cuidado paliativo, você fala, puxa,
Eu também quero isso daí. E o cuidado paliativo vem da onde? Daqueles mantos, tanto dos religiosos que protegem, como também daqueles mantos que usavam-se para cobrir os peregrinos nas intempéries, que é o palio. Então, quando você entende que existe uma equipe multidisciplinar que vai dar uma proteção para você e para os seus familiares, quando você mais precisar, que vem de pallium, chama cuidado paliativo. Você vai falar, é isso que eu quero. Então, eu particularmente, só para dizer para vocês, existem essas discussões na literatura, mas eu particularmente acho que a gente tem que defender a educação continuada, que o nome de cuidado paliativo. Quando a gente fala daquilo lá de cuidados paliativos, exclusivos, proporcionais, cuidados de final de vida, apenas medidas de conforto, teto terapêutico, limite, passa na cabeça de muitas pessoas, não sei se passou na cabeça de vocês ou não, de algumas pessoas passa, tipo, se ele está em cuidado paliativo, não é para reanimar. Se está em cuidado paliativo exclusivo, não é nem para fazer antibiótico, nem transfundir. Se é cuidado proporcional, não é para ligar diálise e colher exame de sangue. E aí a gente faz um erro muito grande, que é fazer o quê? A correlação de cuidados paliativos com limitação de esforço terapêutico. Por isso que as pessoas ainda têm um preconceito. Falam, não quero cuidado paliativo porque não vão entubar, não vão cuidar do meu pai, não vão fazer isso. E aí eu venho mostrar para vocês, quando você vai fazer a definição de cuidados paliativos, você vai... Espera aí que eu estou... Você vai ver a definição de cuidados paliativos, você vai ver o que é o cuidado paliativo, uma abordagem que oferece o quê? Qualidade de vida. Para quem? Para todo mundo que tem uma doença grave, ameaçadora de vida. E que tem sofrimento. Em que dimensão do sofrimento? Físico, psicológico, social, espiritual. É cuidar da pessoa como ela inteira, nas necessidades que ela tem nesse momento. Então, onde tem sofrimento em relação à saúde, deve ter cuidados paliativos. E veja que na abordagem não tem uma linha falando sobre não entubar, não reanimar, não fazer diálise, não escalonar antibiótico, não pôr droga vasoativa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, as pessoas estão confundindo o cuidado paliativo com não reanimação, com não colocar no ventilador, por exemplo, não entubar. E a gente tem que tomar um cuidado, principalmente para os médicos, as equipes que acabam assinando e carimbando embaixo, com alguns tipos de definição dessa, porque tem levado a vários processos no CRM. Por quê? Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. O paciente ser elegível aos cuidados paliativos, que é a nomenclatura que a gente utiliza, não tem nada a ver com ele não ser entubado, não ser levado para a UTI. Tá? Então, assim, quando a gente entende o que é o cuidado paliativo, você fala, puxa, se alguém da minha família tiver uma doença grave, eu tiver uma equipe, que ela é multiprofissional, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, TO, capelão, fono, assistente social, voluntários, dentistas, fisioterapeutas, todo mundo que tiver capacitado e que entender o que é cuidado paliativo e for oferecer uma qualidade de vida, eu também quero. Quem não quer? Se você tiver uma doença grave, ou seu parente não tiver uma doença grave. Então, lembrar que cuidados paliativos é uma abordagem para qualidade de vida feita por equipe multiprofissional. Por que a gente reforça aqui? Porque as pessoas têm que ser capacitadas para tal. A gente não pode, por exemplo, ter, um enfermeiro que tem uma experiência em sala de gesso durante 30 anos e, de repente, ele começar a fazer cuidados paliativos, porque é uma área de atuação para a medicina. E é uma especialidade, por exemplo, para a enfermagem. Então, requer o quê? Um conhecimento e requer uma capacitação. E quando a gente fala em cuidados paliativos na saúde da mulher, a gente fala, mas aonde que pode ter? Né? Então, a gente vai mostrar durante essa apresentação várias situações em que o cuidados paliativos está relacionado fortemente. Né? Então, que não tem como você cuidar, por exemplo, de um paciente, nesse caso aqui, que fala da qualidade de vida em pacientes com câncer de mama metastático. Aí, quando a gente fala, nós vamos oferecer os cuidados paliativos, nós não estamos querendo dizer que ela está no final de vida e que ela está falecendo. Nós estamos dizendo que nós estamos oferecendo um apoio, uma camada extra de conforto, uma cobertura de uma equipe que entende quais são os sofrimentos e quais são as dimensões que essa mulher precisa receber. E não só precisa, porque desde 2005, cuidados paliativos é considerado um direito humano pela Unesco. Então, hoje a gente diz, e vou falar várias vezes nessa apresentação, que cuidados paliativos, mais do que privilégio de poucos,
Por que eu falo privilégio? Porque são poucos locais que têm equipes de cuidados paliativos. Vocês estão de parabéns, começando agora. Nós somos novos na Unicamp, na UHC também, só há 5 anos. Mas fora desses lugares aqui, a gente praticamente não vê em outros hospitais na nossa região de Campinas, muito menos no restante do Brasil, e aí é o privilégio de poucos para quem pode pagar no particular, né? Então, hoje a gente faz o quê? Uma luta, literalmente, na frente paliativista, para que a gente tenha uma política pública de cuidados paliativos e que todo mundo tenha acesso a receber uma equipe multiprofissional capacitada para isso. E aí a gente vai ver em qual nível que as pessoas estão no seu serviço, nesse serviço, em outros serviços, que o Dr. Eduardo Bruera, que é um grande paliativista, né, nosso grande mentor e estudioso, que ele fala algumas fases, né? Que você pode estar naquela fase da palifobia. O que é isso? Não quero saber de cuidado paliativo, meu paciente nunca vai ser cuidado paliativo não entra aqui no meu departamento, pelo amor de Deus, que é um medo. Medo porque desconhecido, não saber o que é o cuidado paliativo. Por outro lado, existem algumas situações em que os serviços ou as pessoas já estão naquela fase de paliolalia. Eu faço paliativo, eu já tenho protocolo, eu já faço isso, e fala muito, mas aí não tem os indicadores, que é o que nós estamos também buscando atrás. Né? Porque a gente precisa ter o quê? Indicadores, que é quando realmente chega a fase do paliativo mesmo, quando você consegue ter indicadores de quantos pacientes você atendeu, se a equipe multiprofissional está capacitada, se você realmente conseguiu fazer um controle melhor dos indicadores de dor, de diminuição de reinternação, de encaminhamento para o serviço domiciliar, de conferências familiares e comunicação. Então, só para vocês saberem que a gente precisa ir passando por essas fases aí, né? E por que a gente fala de cuidado paliativo hoje? Porque cada vez a gente está construindo mais serviços. Comparativamente com o restante, né, inicialmente pela história, como que a gente morria antigamente? Nas batalhas. Morria aos 40 anos, morria aos 30 anos de infecção, não tinha antibiótico, não tinha hospital. Então, as mortes eram naturais, eram em casa, as pessoas evoluíam e todo mundo considerava isso sempre normal. Mas a gente teve o quê? Uma tecnologia que criou o quê? Muitos suportes avançados de vida. E a gente vive muito mais, com 70 anos, 80, 90 anos no Japão. E muitas vezes a gente tem um aumento do tempo de vida, mas sem uma qualidade. E temos o quê também? Várias medicações e tratamentos que a gente faz o quê? A gente sobreviver com doenças crônicas mais tempo. Hoje a gente vê pacientes que estão sobrevivendo com insuficiência renal dialítica, 10, 20 anos, com insuficiência cardíaca, quantos anos, esclerose lateral amiotrófica no respirador, crianças prematuras que antigamente morriam, hoje a gente consegue fazer com que elas sobrevivam bastante tempo. Hoje a gente vê crianças internadas na UTI pediátrica 2, 3 anos, com nutrição parenteral, que eram coisas que não se falava isso 50 anos atrás, muito pouco. 50 anos atrás, nem dieta enteral, gastrostomia. Então, hoje, a gente tem que falar sobre cuidados paliativos, porque a gente tem que ver se realmente tudo que a gente tem é para todo mundo, se a gente deve oferecer para todo mundo, porque a gente tem, né? E a gente vai pensar também agora, quando a gente vai falar de elegibilidade a cuidados paliativos, que a gente vai falar entre a gente aqui. Cada 10 pessoas... nós aqui, da população, que estão ali na feira, que estão ali no ponto de ônibus, de cada 10, uma vai ter uma morte súbita. Vocês podem até pensar, puxa, será que é bom eu ir embora desse mundo subitamente, desaparecer? Pode ser bom ou pode ser ruim, vocês possam fazer a avaliação que vocês quiserem, fiquem à vontade, podem só pensar, porque, na verdade, escolher mesmo a gente não tem como, né? E a gente não sabe quem vai ser. E o que eu quero dizer? Que, na verdade, assim, infelizmente, em alguns lugares aqui do nosso país está nessa estatística mais triste, que a gente tem um que é morte morrida, e temos, na verdade, o segundo que é a morte matada, né, lugares mais violentos. Então, de cada 10 de nós, 2 vão ter uma morte súbita, que vão desaparecer desse mundo. O que eu quero dizer com isso? Que todos os outros que nos... é difícil até eu falar essa frase, porque eu não sei se eu estou dentro ou não. Então, eu falo assim, seremos ou serão, né, se depender se eu estiver na estatística de morte súbita ou não, quem não tiver uma morte súbita vai ter uma doença que ameaça a vida. Vai ser elegível a receber cuidados paliativos. Você, sua mãe, seu pai, irmãos, primos, amigos... Ou seja, seremos todos elegíveis aos cuidados paliativos se a gente não tiver uma morte súbita. Então, a gente vai ter que tirar da nossa cabeça a ideia que cuidado paliativo é só aquele coitadinho que está velhinho, que está no fundo da última maca que a gente decidiu
que ele é paliativo, que não vai fazer mais nada. Isso não existe. Seremos todos elegíveis aos cuidados paliativos, mesmo que a gente não tenha uma doença, que a gente morra com 99 anos com a síndrome da fragilidade do idoso. Então, eu estou reforçando algumas coisas que parecem muito básicas, mas são muito importantes, porque se a gente não entende isso, a gente começa a desenrolar na frente muito mais complicado, porque a gente não conseguiu essa parte básica. E aqui também, uma outra coisa importante em relação às especialidades de cuidados, por exemplo, para quem vai estudar cuidados paliativos, onde a gente vai oferecer. Umas pessoas, né, não está numa escala oficial, eu vou falar qualquer número, mas algumas pessoas vão ter pedra no rim, outras pessoas vão ter câncer de mama, outras pessoas vão ter um DPOC, outras vão ter insuficiência cardíaca. Mas todos vamos morrer. Então, não existe nenhuma especialidade que seja mais... Não estou dizendo que ninguém é mais importante que ninguém, de forma nenhuma, cirurgia cardíaca, nada disso. Mas, assim, nenhuma especialidade que vai abranger tantas pessoas, da neonatologia até o idoso, tão idoso, em todas as fases da vida, em todos os aspectos, que os cuidados paliativos. Por isso que a gente precisa do quê? Ações paliativas têm que ser conhecidas por todos os profissionais. Para todos. Independente de onde você for trabalhar. E veja que a quantidade de pessoas elegíveis, você vai falar, puxa, mas não é muita gente que é elegível a cuidados paliativos, é muito. Então, nessa estatística, no Brasil, de 2017, mostra que 24% a 68% dos pacientes que faleceram eram elegíveis e mereciam uma equipe multidisciplinar de cuidados paliativos acolhendo. Como a gente sabe quem é elegível aos cuidados paliativos? A gente tem algumas ferramentas. Uma das que a gente utiliza chama SPICT. Então, por que a gente está falando isso? Porque a gente usa muito a gente ouve muito, né, o conhecimento do que a gente pergunta o que é cuidado paliativo. Existe o lado da limitação do esforço terapêutico, mas existe aquele do palifofo, né? Ai, amor, é carinho, é abraçar. É também, a gente faz também isso, mas a gente também tem alguns protocolos. Por exemplo, quem é o elegível? Como a gente sabe quem é elegível? A gente utiliza essa ferramenta. Essa é uma das ferramentas que a gente pode utilizar. E aqui, se vocês quiserem, tem QR Code, só bater aí, já vai abrir direto para vocês, mas também digitar SPICT-BR, que já é validado na internet, vocês também vão abrir direto. Então, ali a gente tem o quê? Uma maneira de você definir no seu serviço onde você está, quem são os pacientes elegíveis aos cuidados paliativos. Então, eles têm esse primeiro, né, que são o geral, e depois tem por doenças também. Então, assim, a gente fala, puxa, esse paciente é elegível aos cuidados paliativos, ele tem direito de receber uma equipe multiprofissional que vai acolhê-lo em todas as dimensões do ser humano. E quem são, onde estão esses pacientes? Na verdade, hoje o maior número que a gente vê são os pacientes com doenças cardiovasculares, mas estão muito perto dos pacientes com neoplasia. E vocês veem muitos pacientes com neoplasia. E aí, esses pacientes são elegíveis e devem receber, sim, os cuidados paliativos, tá? E outros pacientes que às vezes têm doenças renais, hepáticas, pacientes com cirrose, DPOC, doenças neurológicas, pacientes com demência, Parkinson, doenças agudas. Então, você tem elegibilidade para paciente que não tinha nada, eventualmente, 40 anos, teve um afogamento. Estava no churrasco, afogou. Ou teve um trauma de crânio. A gente vê muito paciente na cirurgia do trauma, na UTI. Jovens, por quê? Ele vai morrer? Naquele momento, não. Ele tem chance, mas ele tem o quê? Mais do que antes de falar se ele vai morrer ou não, ele tem sofrimento. E muda a dinâmica inteira da família. O paciente está na UTI 2, 3 meses. E aí isso leva a quê? Sofrimento. O que ele precisa? O que ele merece? O que ele tem direito? Ele e a família dele. Uma equipe que vai acolher e vai ver todas as dimensões do ser humano. E aí a gente fala, como aqui, né? Então, como a doutora Jussara falou, foi uma das primeiras pessoas, quando eu até voltei dos Estados Unidos, fez meu pós-doutorado lá em cuidado paliativo, e logo que eu voltei, fui pesquisar quem fazia cuidados paliativos, quando eu descobri que um dos maiores nomes de neonatologia paliativa, se não for o maior, é a doutora Jussara. Então, rapidamente liguei para ela, falei, pô, vamos nos encontrar, e aprendi muito, né? Como aprendo ainda muito nessa área, que não é do meu dia a dia, das crianças. Então, são muitas coisas que a gente tem que fazer parceria, a gente tem que se ajudar um ao outro, passando os nossos conhecimentos e as nossas experiências que a gente tem. Então, a gente vê, né, o trabalho, capítulos de livro que ela tem, os livros também, que é, por isso que eu falei para vocês, o cuidado paliativo, ele pega todo mundo. Por isso que a gente precisa aprender. Tá? E existem vários outros artigos, eu trouxe alguns para vocês, para mostrar como é importante quem trata de pacientes com neoplasia ginecológica, né, todos que vocês costumam acompanhar, e que eles estão aonde, esses pacientes? Desde o PS, com complicações que chegam
até no centro cirúrgico. Então, o anestesista que está cuidando do paciente, que tem uma neoplasia, tem que entender o que é o cuidado paliativo, porque às vezes a gente vê, infelizmente, alguns anestesistas que cancelam uma cirurgia e falam, não, ele é paliativo, então não vai entrar na cirurgia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Como o CCH negar um antibiótico para um paciente que está em cuidado paliativo. Não tem nada a ver, entendeu? Então, a gente precisa o maior número possível de pessoas capacitadas para a gente poder entender o que é o cuidado paliativo, que é o cuidado integral. E é esse daqui que é o slide mais importante. Então, cuidado paliativo não é como a gente tinha aquele conhecimento antigo, que você faz tudo. Quando, vou falar de forma errada, né? Quando isso é uma heresia para o paliativista, não tem mais nada para fazer, ele vira paliativo. Não existe isso, né? Sempre tem alguma coisa para ser feita enquanto há vida. Sempre. E o paciente não vira paliativo. Por isso que a gente não fala, vamos paliar o paciente. Porque paliar, pela definição do dicionário, é aliviar. Então, a gente pode paliar uma dispneia, paliar uma dor, paliar, né, um sintoma, mas a gente não consegue paliar o paciente. E paliativar também não existe, porque ele não vira paliativo do dia para a noite. Como que a gente vai fazer? A gente vai indicar os cuidados paliativos, e os cuidados paliativos vai desde o início de uma doença grave ameaçadora de vida, até cuidar da família na sua fase do luto. Então, tudo isso é cuidado paliativo. Tudo isso a gente precisa entender que aqui, ó, nesse início, quando ele fez o diagnóstico de uma doença grave, ele é elegível a receber cuidados paliativos. Aí você fala, mas ele vai morrer? Não. Cuidado paliativo não é falar sobre morte, é também falar dependendo da fase, mas fala o quê? De vida, de qualidade de vida, como oferecer qualidade de vida para que, enquanto houver vida, ela seja a melhor vida possível. Então, quando a gente fala que a gente oferece cuidados paliativos, veja, ele vem junto com o curativo, junto com a químio, junto com a rádio. Então, por isso que não tem aquele gráfico antigo, a gente nem mostra para não confundir, que era um risco no meio. Primeiro curativo, depois paliativo. Então, esse é o gráfico atual que a gente tem. E aí vai chegar num momento que pode, sim, após fazer todas as terapias que a gente vai fazer, cura, químio, rádio, cirurgia, que pode ser a mama, o que for de terapia, ou até uma criança que às vezes precisa um trial de tentar alimentá-la, um neonato muito prematuro, mas pode chegar num momento que a gente vai falar, puxa, nós não temos o quê? Uma terapia que modifique a doença. Vai falar, não tem mais nada para fazer, porque a pessoa está viva, o amor de alguém. A gente vai falar que, infelizmente, a gente não tem uma terapia que modifique a doença. E aí entraria, né, claro, num nome que nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá, se chama hospice, que eles têm um modelo de, um dia a gente pode até falar só sobre o modelo hospice, que é um modelo, é uma filosofia de cuidado, não é um local, que seria para os pacientes com sobrevida de últimos 6 meses de vida. É claro que aqui não dá para a gente saber quanto tempo. A gente pode ter paciente, por exemplo, com uma doença, uma neoplasia de mama metastática, que sobrevive quanto? 10 anos, 12 anos, 15 anos. Então, você não tem uma terapia, mas esse tempo pode ser um grande tempo. E vejam, então, o risco que a gente corre. Porque, às vezes, você tem um paciente que tem uma neoplasia de mama, ou outra neoplasia que é metastática, e que não tem terapia que modifique a doença. Se você usar aquela terminologia que a gente estava falando, então quer dizer que ela é cuidado paliativo exclusivo, porque não tem terapia. E olha o risco que você corre de alguém ouvir isso e falar, bom, então quer dizer que ela não tem indicação nem de ir para a UTI, nem de colher sangue, nem de... Depende. Depende do quê? Da funcionalidade, de como ela está. Então, esses termos, recomendamos fortemente cuidado na hora de utilizar, porque paciente, as pessoas escrevem, né, no prontuário a gente vê, prognóstico reservado, família ciente. O que é um prognóstico reservado? É dias, é semanas, é horas, é meses, é anos? Porque dependendo de como for, a gente vai fazer um tipo de plano de cuidado. Tá? Então, cuidado com a terminologia. A gente está preferindo não utilizar cuidado proporcional, cuidado exclusivo. Tem que tomar cuidado com isso. Porque numa dessas, alguém escreve cuidado paliativo, outro não entendeu bem, o paciente morre porque não foi feito um antibiótico, não foi feita uma gastrostomia. E dependendo daqui, ó, se o paciente ser funcional, ele pode não ter uma terapia que modifique a doença, mas vai viver muitos anos. Então, cada caso a gente vai ver individualizado. Por isso que eu quis falar dos termos primeiro, para a gente poder falar aqui. E a gente cuida de quem também? Da família no luto. Então, quando o paciente falece, a gente vai cuidar o quê? Da família também no luto. Então, veja, cuidado paliativo é desde o diagnóstico de uma doença grave
até o luto. Então, por isso que o cuidado paliativo não está diretamente ligado a não entubar, não reanimar, não fazer diálise, não colocar na UTI. Por quê? Porque desde aqui, se o paciente está fazendo químio, rádio, elegível a cuidados paliativos, e tem uma possibilidade de sobrevida, ele vai para a UTI. Um prematuro muito grande fica na UTI neonatal. Um paciente que tem uma doença de, por exemplo, cabeça e pescoço, né, no caso de vocês, que não tem químio, não tem rádio, mas está andando por aí falando, ele começa a ter uma dificuldade de deglutição, é oferecido para ele uma gastrostomia, ele vai para o centro cirúrgico fazer gastrostomia. Ah, mas ele não está em cuidado paliativo exclusivo, porque não tem mais nada para fazer para o tumor? Para o tumor não tem, mas para ele tem. Porque ele está funcional. Então, veja que a gente vai fazer curvas de funcionalidade que vai incluir o quê? O prognóstico, tá? Onde a gente vai fazer cuidado paliativo? Em todos os lugares que esses pacientes estiverem. No seu consultório particular de ginecologia, no seu ambulatório da UBS, da neonatologia, da pediatria, nas UTIs, onde esses pacientes ficam, na saúde domiciliar. Quando os pacientes, a princípio, todo mundo que está na saúde domiciliar, SAD, Melhor em Casa, Saúde em Casa, PAD, tem vários nomes, home cares particulares, são pacientes que estão dependentes de sua funcionalidade baixa, por isso que não saem de casa, por alguma doença grave. A princípio, são todos elegíveis aos cuidados paliativos. Centro de geriatria, centro de oncologia, instituto de longa permanência. Todas as pessoas que estão nesses lugares, não é que eles são cuidados paliativos porque são cuidados de final de vida, eles têm o direito de receber um olhar com compaixão e essa sua família receber também uma equipe multiprofissional que vai sentar e cuidar e olhar para a pessoa e falar como ela gostaria de ser cuidada. Ou, se a pessoa tiver, obviamente, com condição, é perguntar para ela como você quer ser cuidada. O que para você faz sentido. Né? Isso não tem nada a ver também decidir, você quer diálise ou não quer diálise, você quer ventilação mecânica ou não quer ventilação mecânica, quer que entube a sua mãe ou não quer que entube sua mãe. Nós vamos fazer o plano. Tá? Então, todas essas pessoas que atendem a saúde da família precisam ter, pelo menos, conhecimentos de ações paliativas. E todo mundo tem que estar trabalhando em rede, porque a gente não pode fazer um plano aqui, e aí o paciente chega lá na UBS da cidade dela, depois chega lá no serviço, no pronto-socorro do outro serviço, quando a gente não está falando aqui de dentro mesmo, que a gente faz um plano dentro do HC, o paciente chega no PS e o plano muda, infelizmente, a gente precisa ter sistemas de comunicação para que esse plano seja continuado, e a gente não faça um retrabalho de conversar novamente com a família, porque todo mundo tem que estar capacitado de todos os lugares onde esse paciente vai. E como a gente faz, então, o cuidado paliativo? Parece ser bem básico. Ah, mas isso aqui aprendi no 3º ano da faculdade. Mas, infelizmente, a gente vê as pessoas batendo cabeça para tomada de decisão quando não conseguem seguir essa linha. O que a gente tem que fazer? Diagnóstico e prognóstico. O que é isso? Se você não sabe o que é aquela massa no abdômen, não adianta a gente querer falar se vai levar para UTI, fazer cirurgia, não vai. Precisa saber o nome da massa. E, dependendo também da doença que a pessoa tem, qual é o prognóstico. Então, uma das coisas principais, até quando a gente começa as aulas, eu sempre pergunto, o que para você cuidado paliativo é? Aí um fala amor, compaixão, respeito, autonomia, é tudo isso. Mas hoje eu respondo, cuidado paliativo é prognóstico. Não dá para você fazer nenhum plano. Ah, o paciente quer ir embora para casa. Ah, a gente vai organizar o casamento dele. Ah, ele está sem dinheiro do INSS. Ah, ele vai retornar no ambulatório daqui 6 meses. Qual é o prognóstico? Se ele tem sobrevida de dias, a semanas, não dá para organizar um casamento, que lindo, que todo mundo vai organizar, bonito para ele, daqui 3 meses. Um retorno no ambulatório daqui 6 meses. Aí o número de pacientes que não aparecem nos ambulatórios é enorme. Por quê? Porque o paciente morreu antes. Por quê? Porque a gente não fez o prognóstico. E a hora que ele mais precisou, que são os últimos meses de vida, a gente não deu nada para ele. E onde ele foi atendido? PS. Bate no PS aqui, bate no PS ali, bate no PS ali. Ninguém conhece a história. E fica jogado ali em nome de cuidado paliativo, que é justamente o contrário. A gente tem que acolher as pessoas, principalmente na hora que eles têm mais sofrimento nos últimos 6 meses de vida. Quando a gente sabe o prognóstico, aí a gente faz o plano de cuidado. Aí a gente pode definir, vamos fazer isso, não vamos fazer isso, baseado em quê? Nos valores. Né? E como a gente faz o prognóstico? Funcionalidade, doença de base e doença atual. Nós temos protocolos de cada doença. Não é da nossa cabeça que a gente olha para o paciente e fala, esse paciente tem prognóstico. Não. A gente tem como fazer, então a gente vai construir o prognóstico. E a funcionalidade é uma das coisas mais importantes. Então, o paciente pode ter uma doença muito grave, ameaçadora de vida, mas está totalmente funcional. Ou o outro, às vezes, não está tão grave, mas ele já está acamado, dependente, e a gente vai usar as escalas e a gente vai ver como ele está.
E o que é fundamental em cuidados paliativos? Uma coisa que a gente precisa aprender, né? Muitas pessoas têm um dom, né? Então a gente até brinca. O Silvio Santos provavelmente não fez nenhum curso de comunicação. Eu não sei se fez ou não, mas ele nasceu para falar. Onde ele vai, ele fala muito bem. Mas a gente que não nasceu com esse dom, a gente precisa criar habilidade, aprender a fazer. E eu digo, eu fiquei 20 anos, 25 anos no HC, e eu nunca tive uma aula de comunicação de notícia difícil. Isso me deixava muito estressada, porque eu tinha que dar uma notícia para a família e eu não sabia como. Aí eu ficava enrolando, quer dizer, me enrolava porque não sabia. Porque a noradrenalina aumentou muito, porque sabe, está um problema do rim, porque a diálise agora não está mais funcionando. E hoje eu aprendi que é totalmente diferente, a família não quer saber nada de diálise. Como muitas vezes a gente vai consertar o carro, a gente não quer saber se é parafuso, que é o óleo. Algumas pessoas que têm interesse até podem perguntar, mas você quer saber, vai ficar bom meu carro? Vai ficar seguro? Quanto custa e quanto tempo vai ficar pronto? Se a pessoa começa lá a explicar, sabe? Então, assim, a gente perde o foco. Então, a gente precisa fazer o quê? Capacitação de comunicação de notícias difíceis. Também fica disponível aqui para um dia que vocês quiserem, a gente pode fazer simulados, podemos fazer discussão sobre isso, tem guidelines de como fazer conferências familiares, como a gente se reúne, como a gente se coloca, nosso posicionamento também, não só verbal, mas também a postura, os gestos, como a gente fala, o tom de voz, né? E a empatia com paixão e quais os momentos que a gente faz. E cuidado paliativo, na conferência familiar, é diferente do boletim médico. Né? O boletim médico a gente fala, que a gente já sabe, e só repete. E quando a gente ouve, que é a conferência familiar, a gente aprende muita coisa que a gente não saberia do paciente. Então, o ponto alto do cuidado paliativo é uma conferência familiar. E aqui é o guideline, que eu falei para vocês. Então, existe um guideline, né, que foi já descrito em 2008, que é utilizado por nós, e que tem as rotinas de como a gente faz, como a gente segue, e isso seria o ideal, que todo mundo num serviço já instituído, que todo mundo seguisse mais ou menos a mesma rotina. Para quando falasse, vamos ter uma conferência familiar, todo mundo saber que quando a gente entrar, a gente entra e não sai mais, não dá para ficar 10 minutinhos e sair, não dá para usar o celular, a sala tem que ser fechada, e como a gente faz as apresentações, as introduções, o vínculo, e primeiro ouvir. Que a gente parte daquele momento, quando a gente ouve algumas coisas que uma família fala, eu quero que faça tudo pelo meu pai. E na nossa cabeça passa ventilação mecânica, droga vasoativa, diálise, e aí você pergunta, o que você quer dizer com tudo? Tudo para ele parar de sofrer. Então, é um momento muito rico, muito sagrado, inclusive, que a gente até fala, entre aspas, brincando nesse momento, né, complexo, que a última coisa que precisa ter lá é um advogado, porque é a gente que tem que fazer isso. Isso eu faço esse link com a diretiva antecipada de vontade, né, que é o testamento vital, que a gente até mostra a cena da novela que teve Vai na Fé recentemente, que a gente faz várias críticas, né? Ela está com câncer de pâncreas, ela liga para o advogado dela por telefone e fala, olha, eu preciso que você me ajude a fazer um documento, porque eu não quero ficar presa a máquinas no meu final de vida. Na verdade, o advogado não pode ajudar nesse momento, até existe um movimento para colocar isso no cartório com outros interesses, claro, mas é com a gente, nós somos profissionais de saúde, a gente que vai conseguir explicar a evolução de uma doença ou não. E aqui a gente vai ver, por exemplo, o modelo hospice, né? A filosofia hospice, por exemplo, com mulheres com neoplasia de mama avançado. Então, veja que os cuidados paliativos estão envolvidos com a saúde da mulher, desde pacientes que estão gestando crianças que vão nascer com problema que a gente tem que fazer um plano de parto, que aqui vocês fazem muito bem com a neonatologia, até essas mulheres que vão ter neoplasias ou outras doenças graves, que vão acabar vindo também para cá, que vão bater desde o pronto-socorro, onde é a porta de entrada, até a enfermaria, ao centro cirúrgico, e a UTI. Então, todo mundo que estiver nesses locais, a gente tem que seguir o mesmo protocolo e entendimento do que é o cuidado paliativo. Por quê? Porque, e uma vez tendo alta, esses pacientes que têm uma expectativa de sobrevida de mais ou menos 6 meses, teriam o benefício de ser atendido com esse filosofia hospice, que é esse atendimento em casa completo de todas as dimensões do ser humano, mas com objetivo e cuidados para o final de vida, de preferência em casa. Então, para finalizar, cuidado paliativo é um direito humano. Se a gente for falar que existe uma coisa que alivia a dor e outros sintomas, que vai aliviar o sofrimento espiritual, social e psicológico, que vai respeitar a autonomia,
que, baseado em princípios da bioética, tudo que nós estamos falando aqui é da legislação e bioética, que pode ser oferecido, deve, né, desde o neonato até os idosos. Ele acolhe pessoas e a sua família também, que sofre. É baixo custo de implementação e ainda gera economia e melhora a gestão de leito. Se você oferece isso, quem não quer? Quem pode ser contra? Por isso que eu reforço que a minha ideia é que a gente tem que educar as pessoas para isso. E que isso chama cuidado paliativo. E que cuidado paliativo é muito bom quando você indica na hora certa. E a gente vê, principalmente quando a gente tem pesquisas que falam como os médicos querem morrer. E a maioria dos médicos querem morrer com o apoio dos cuidados paliativos, quando eles entendem o que é o cuidado paliativo. 56 milhões de pessoas por ano no mundo são elegíveis aos cuidados paliativos. E a gente ainda tem várias barreiras. Então, algumas barreiras que a gente vai ter vai ser, desculpa, desconfigurou aqui, a política pública, que a gente não tem, que a gente precisa criar política pública para os gestores entendam o que a gente está falando, que isso é muito importante, precisa ser implantado, e nós estamos 30 anos atrás dos grandes países, como Inglaterra, Alemanha, Austrália, Canadá, Estados Unidos, e eles já têm modelos muito desenvolvidos de hospice, e aí a gente até pensa, quanto mais rico, consegue fazer essa bela dessa gestão, né? A gente precisa de capacitação, e parabéns que vocês estão fazendo isso é muito importante. A gente precisa o quê? Melhor liberação de opioides no nosso país, porque a gente tem uma dificuldade muito grande, as pessoas morrem com dor sem os opioides. E aqui mostra que mais de 70% ainda morre dentro dos hospitais, muitas vezes as pessoas querendo, 80% das pessoas entrevistadas querem morrer em casa, mas infelizmente mais de 70% das pessoas ainda morrem nos hospitais, porque nós não temos ainda uma organização de domiciliar preparada para o final de vida. Eu queria agradecer muito, mais uma vez, muito obrigada pelo convite, estou muito honrada de estar aqui e estou totalmente aberta para a gente poder, nesses próximos minutos, a gente poder falar um pouquinho e tirar as dúvidas que vocês têm em relação a isso. Obrigada, Cris. Eu acho que, assim, falar sobre conceito é super importante, né? Uma colega estava discutindo um caso com uma equipe de um hospital de fora, e era uma criança com síndrome de Edwards, uma cardiopatia grave com truncos, prematura, que já teve 4 paradas cardíacas e foram reanimadas por 40 minutos. E quando ela falou, porque a equipe estava discutindo com ela o que ela poderia fazer, porque eles queriam que a criança fosse para a cirurgia. E ela falou assim, eu acho que a gente vai começar a pensar sobre qual o melhor cuidado a ser dado para essa criança, né? O conceito de medicina paliativa. E aí ela falou assim, não existe cuidado paliativo para recém-nascido. Como assim não existe, né? E aí ela falou assim, não, a gente precisa pensar o que fazer e o que não fazer. Ela, você não tem medo de ser presa? Então, assim, eu acho que a gente tem medo das coisas que a gente não faz, mas a gente não tem medo das coisas que a gente faz de uma forma equivocada. Então, acho que conceituar medicina paliativa é muito importante. Vamos dar uma sentadinha. Alguém já tem alguma pergunta para fazer? Ou quer comentar, falar? Olá, bom dia. Obrigado pela tua presença. Quando ele fala, de vez em quando ele não fala, mas está no paliativo também. Quando você falou do conceito de cuidados paliativos, eu entendi o conceito de paliativo. Uma sequência na linha de cuidados, né? Ele não deixa de ser um cuidado que vai além daqueles cuidados que têm a ver com vida. Vamos nesse aqui. É uma forma de vida, é uma forma de qualidade de vida no momento em que a gente acha que poucas coisas podem ser feitas.
Eu queria saber se na sua experiência, você teve alguma oportunidade de observar o que se faz, por exemplo, no hospital da Zona Leste de São Paulo, que chama Hospital Santa Marcelina, que, na minha opinião, é um dos hospitais do SUS, que faz atendimento do SUS, que tem a melhor linha de cuidados em termos de esse tipo de cuidados paliativos, inclusive domiciliar. Não sei se você conhece esse tipo de atendimento que o Santa Marcelina faz. Gostaria que você falasse alguma coisa. Em detrimento, por exemplo, do que você falou dos Estados Unidos muito avançado, eu acho que os Estados Unidos está longe de estar muito avançado em qualquer tipo de cuidados. Obrigada pela pergunta. Eu vou... a pergunta é do Serviço de Cuidados Paliativos do Santa Marcelina. Eu não conheço em loco, mas eu sei que eles funcionam. E qual que é... Eles conseguiram desenvolver... O paciente ele consegue ter essa linha, que é o ideal que a gente gostaria, em todos os locais. Por exemplo, o ambulatório é uma coisa, por exemplo, que a gente não conseguiu montar ainda no HC, que é fundamental. Então, esse paciente que tem alta, por exemplo, que tem condições de vir para o ambulatório, o ideal é que ele não voltasse, por exemplo, para o ambulatório, até tem que ter um vínculo ainda com o oncologista, porque não pode só fazer essa transferência, porque ele tem um vínculo 3, 4 anos com o oncologista, de repente começa com uma outra equipe. A ideia é que ainda alguma tipo de contato tenha, mas o ideal é que ele não volte para o ambulatório de oncologia, que ele voltasse para um ambulatório multiprofissional, em que a gente entre juntos, físio, fono, vê o documento, INSS, a assistência social, vê os sofrimentos do psicólogo, o que ele está precisando naquele momento, então ele vem uma vez só, passa por toda a equipe e vai para casa. E quando ele não tiver mais em condição, aí ele faz o serviço domiciliar. Mas com qual linha? Essa linha de entender que o paciente pode falecer em casa. Porque hoje, falecer em casa não é para quem quer, é para quem pode, porque é muito caro. E a gente não tem ainda treinamento para as pessoas para poder segurar a pessoa em casa. Como a gente faz em casa? A gente faz medicações que vão indo via oral, depois a gente pode fazer gotas de morfina sublingual, depois a gente vai para a subcutânea. E a gente vai acompanhando o paciente com a dispneia, o dor, o que tiver em casa, no local que as pessoas gostariam de ficar, no seu lençol, na sua cama. E isso evita muitos dos desafios que a gente tem aqui, por exemplo, que a gente está fazendo no HC, a gente tem que fazer protocolo para entrada do PET, protocolo para entrada de criança, protocolo para entrada de comida extra, protocolo para entrada do ventilador, porque o ventilador facial mesmo, o vento, né, não o ventilador mecânico, alivia muito a falta de ar, porque mexe nas fibras nasais, então a sensação de falta de ar ajuda muito. Então, a gente sabe disso, está no protocolo, a gente libera, mas não pode, porque o CCH não libera, porque tem as razões dele, um ventilador desse facial. Então, quando você pode fazer isso em casa, você não precisa quebrar protocolo nenhum, porque o cachorro já está lá, os filhinhos já estão lá, a visita já está lá, o vizinho já está lá, você não precisa local a mais para a família ficar, o ventilador já está lá, mas você precisa ter o quê? Uma equipe que vai dar esse suporte. A gente não tem, hoje em dia, a maioria dos SADs fecham 5 horas da tarde na sexta e só abre na segunda. O feriado fica 2, 3 dias fechados. Então, essa pessoa, a hora que ela mais precisa de sintomas, controle de sintomas, que é o quê? Às vezes um Clister, remédio para dor. Dúvida sobre finitude. Onde ele vai? PS. Aí ele fica ali, ó. Em casa, ele tem que ir para o SVO? Ou o médico que está fazendo os cuidados paliativos pode dar atestado? Essa é a grande vantagem. Ele conhece o paciente, ele assina o atestado. O paciente não tem que passar por isso ainda, que quando você não tem isso, você tem ainda que tirar, e a ambulância não pode transportar o corpo, e você vai ter que pôr o seu ente querido dentro do carro para você levar para um pronto-socorro para alguém atestar. E ninguém atesta. Chegou aí, a pessoa vai ir para o SVO. Então, esse sistema domiciliar, quando eu quis falar dos Estados Unidos, o sistema bom, eu concordo que existem muitas coisas muito difíceis lá, porque eles não têm um sistema único, mas o modelo hospice, pelo menos eu tive a oportunidade de frequentá-la durante 1 ano e meio, ele é um sistema que as pessoas gostam muito, é um sistema totalmente público, né, para quem veio antes até do Obama, em que as pessoas, se você opta por entrar no sistema hospice, você recebe tudo de graça, né? Independente de você ter, porque tudo é privado lá, né? A não ser o Medicaid e o Medicare, que para as linhas de pobreza ou idosos e crianças. Mas você tem esse sistema, e eles levam tudo, eles levam a cama, eles levam cuidadores, claro que não é 24 horas de enfermagem por dia, isso não tem, como alguns convênios em Campinas oferecem, mas eles conseguem fazer, por exemplo,
que o capelão, que ele é muito treinado para a parte de psicologia, de escuta, é um alívio muito grande para a família. E vai fazendo o quê? A morfina subcutânea em casa, o paciente falece em casa, e aí vai fazer a constatação, liberação do óbito, e esse paciente nunca mais volta para o hospital, se ele está nos últimos 6 meses de sobrevida. Você fala, mas se ele tiver uma complicação, uma dor intratável, uma crise convulsiva, um sangramento muito grande, o que faz com ele? Às vezes em casa não dá. Então, 6% desses pacientes, que é a descrição, né, vão para as casas de hospice, que são clínicas, na verdade, como se você fosse definir, que tem apenas o quê? Oxigênio nas paredes, mas são lugares muito mais confortáveis, muito mais bonitos, aconchegantes, lugar para a família, e que você pode fazer, daí tem ali toda a equipe treinada para fazer os cuidados de final de vida, né, para uma dor forte, metadona, rotação de opioide, tudo isso é possível fazer também. Mas eu acredito que, assim, eu acredito fortemente que se a gente tivesse um sistema desse, muitos pacientes a gente não consegue deshospitalizar, porque acontece isso, eu falei, puxa, hoje é quarta-feira, se o paciente tem alguma complicação no sábado, para onde ele vai? Pronto-socorro. E, né, não vou convidar vocês, mas um dia, se vocês quiserem, eu posso contar como é o pronto-socorro do HC. 80 macas, um do lado do outro. Conhece? Que não é um bom lugar para visitar, mas assim... Então, aquilo para uma pessoa... Imagina você tirar seu ente querido, que tem metástase, tem câncer de pâncreas, metástase óssea, com dor, pôr num carro, pagar um Uber, R$80, chega no PS, por dor. E vai ser o último a ser atendido, e vai ficar com dor. Nós fizemos um trabalho agora, primeiro tínhamos feito um piloto, que era só que no HC. Quantos pacientes elegíveis aos cuidados paliativos, pelo SPICT, estavam vindo no nosso PS? 37%. Agora, a gente acabou de fazer um que a gente vai, análise dos dados, foi no mesmo dia de corte, PUC, Unicamp, Veracruz e Casa de Saúde, no PS. E vamos ver o que vai dar de diferença. O que eu quero dizer? Não que esse paciente elegível, ele pode ter quebrado a perna. Aí tem que vir para pronto-socorro, né? Mas a grande maioria veio por sintoma descompensado. Se ele tivesse alguém, 24 horas, um enfermeiro, que conhecesse bem ele, tivesse o vínculo, e só ligasse, falasse, olha, eu estou aqui, e fosse lá, não, eu vou aí ajustar, vou fazer o clister aí, vou trocar a sua sonda aí, vou fazer a morfina para o seu pai aí, fica tranquilo que alguém vai, ou aumenta aí a dose da medicação X, porque eu já te conheço. Evitava 30%, 37% do que estava aqui. Então, assim, por isso que a gente fala que é gestão. Nós estamos fazendo uma força grande desde janeiro, o país inteiro, com várias, né, pessoas interessadas nisso, que chama Frente Paliativista, só digitar lá, vai ver o Instagram, muita coisa. São pessoas que nós participamos ativamente em Campinas também, para levar para que fosse uma política pública, cuidados paliativos, porque que é bonito, que é legal, todo mundo sabe, mas não adianta falar isso, tem que vir organização, tem que vir verba, né, para que essa pessoa possa ter uma condição de levar o paciente para ela em casa. Se ela vai para casa, ela tem que pagar R$800 de uma dieta interal, como acontece hoje em Campinas, que não paga dieta interal, é difícil, né? Então, precisa ter verba para a gente poder falar, você vai levar seu pai para casa, mas você vai com segurança, ele vai ter conforto, ele vai ter uma equipe que vai capacitada para ouvir as dores, o sofrimento que vocês têm. E a maioria das pessoas quer ficar em casa, se puder. Né? Quando ela é perguntada, quando ela entende o prognóstico dela, ela prefere ficar em casa com os entes queridos. Temos muito trabalho pela frente ainda, mas temos muitas pessoas aqui jovens, que são as próximas gerações que estão chegando, que a gente investe muito, porque a gente precisa mudar isso, porque a gente morre no país, é um dos piores lugares do mundo para se morrer, já pelas definições, morre-se sem acompanhamento, sem tratamento e com dor. Então, a gente precisa mudar isso. Isso não é justo que a gente faça isso com a gente mesmo, com nossos entes queridos. A gente precisa mudar essa realidade. Então, a gente precisa trabalhar para que isso aconteça. E não só para o idoso, mas para as crianças. Então, assim, esse atendimento, como ela falou, tem medo de ser preso, o que é isso? Educação continuada. A gente tem que mostrar que tudo que a gente está fazendo é lei e bioética. Nós não fazemos nada, né, fora de lei. Tanto que a gente escreve claramente. Né? A gente escreve, não deverá ser feito isso, deverá ser feito, como que a gente vai fazer o cuidado. Obrigada, Cristina, pela apresentação, pela aula. Ninguém gosta de pensar, né, que a vida tem fim, né, mas a gente precisa planejar, né, como é que vai ser o fim da nossa vida e dos nossos pacientes também, com certeza. Quando você perguntou, a primeira pergunta que você fez é o que você pensa quando está escrito cuidados paliativos, eu lembrei de uma situação aqui que os residentes e os alunos passam aqui frequentemente, né? Aqui funciona em esquema de plantão, como
maioria dos hospitais, né? E ainda temos muita internação de pacientes que estão em cuidados paliativos. E aí, realmente, você vê escrito cuidados paliativos ou você vê escrito fora de proposta terapêutica, FPT, não é? A gente costuma ver isso. Fora de proposta terapêutica. Desculpa, eu te interrompi. Mas eu estou captando essas frases onde eu vou, e aí estava no encontro no Premier em São Paulo, e aí estava num grupo justamente discutindo sobre isso, do Brasil inteiro. E aí um deles falou, não, lá no meu tem esse, o outro tem JC. Eu falei, o que é? Jesus chama. Eu falei, vou colocar então conduta, JC, Jesus chama, porque... E as pessoas vão, né? Então, vou colocar fora de proposta terapêutica. Não, imagina. Assim, você tem alguma sugestão de como seria mais adequado? Porque eu entendo que tem que haver essa comunicação entre as equipes, para não acontecer exatamente de reanimar 4, 5 vezes, né? A gente precisa passar a informação. Você tem alguma sugestão de como passar essa informação para as equipes? Ótima pergunta. Então, isso a gente precisa começar, e aí vocês aqui têm, nossa, uma chance muito grande, porque vocês estão muito unidos, tem reunião de departamento, numa sala bem chique, que eu fiquei impressionada, aqui todo bem bonito, assim, saí de lá, vim para cá, tive um choque de realidade. Hã? Ganha bem, então tá bom. Enganam bem? Entendi que você falou, nós ganhamos bem. Porque quase estava pedindo emprego aqui, vou me transferir para cá. Tudo fake, né? Então, mas, por exemplo, aqui tem com essa criação uma oportunidade nessas reuniões justamente vocês conseguirem fazer isso, essa homogeneização de dados. Então, realmente, o Brasil está passando por essa dificuldade, foi nessa reunião, a gente até fez outro grupo, para discutir a terminologia, para a gente conseguir, pela Academia Nacional de Cuidados Paliativos, a gente fazer com que o Brasil consiga falar todo mundo a mesma língua mesmo. Então, nós estamos trabalhando nisso também com pessoas da Bahia, várias pessoas, o pessoal, o Luffy lá de Barretos, pessoas que têm interesse, que também sentiram a mesma dificuldade. Como que a gente costuma falar? O paciente é elegível a receber cuidados paliativos, ou seja, ele tem o direito, ele tem sofrimento, tem uma doença grave. Isso tem nada a ver com limitação de esforço terapêutico. Aí, quando a gente faz o diagnóstico, fala, puxa, realmente uma doença muito grave, ameaçadora de vida e tal, mas qual é o prognóstico? Puxa, o prognóstico é dias a semanas. A gente sempre fala assim, horas a dias, dias a semanas, ou semanas a meses, ou meses a anos. A gente vai falar 13 dias, 15 dias, 6 meses. Se a gente fala isso, a família começa o quê? A primeira coisa? Contagem regressiva. Pega o calendário e vai fazer que dia que é 6 meses. Então, cuidado na comunicação. Leva a sofrimento muito grande, mesmo porque a gente não tem uma certeza absoluta. Não é que é 6 meses, 7, 8. Então, mais ou menos, é a arte de prognosticar. Mas quando a gente fala, puxa, realmente é uma doença que vai ter, por exemplo, dias a semanas, uma hipercalcemia maligna no paciente, né, que tem uma complicação, você sabe o prognóstico, né, mais ou menos nisso daí. Aí a gente vai fazer o quê? A conferência familiar. Primeiro, conferência familiar não, a gente. O que faz sentido para essa pessoa, né, em termos técnicos, que tem uma sobrevida de semanas? Ascite neoplásica, a gente já sabe, meningite neoplásica, tem várias que a gente vai seguindo ali e fala, puxa, agora tá, realmente são semanas. O que a gente vai propor a gente? Isso faz sentido, por exemplo, falando de esforço terapêutico, isso faz sentido ela ser entubada? Poxa, 4 semanas de sobrevida, já está ruim, já está internada, já está com sintomas, o que essa intubação vai fazer com ela? Prolongar um sofrimento desnecessário, com dor, longe da família, numa UTI, isso é distanásia. Aí sim a colega podia ter medo, porque hoje as pessoas estão sendo processadas por manter pessoas sofrendo sem ter um prognóstico adequado. Reanima, 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 e não pensa e não escreveu. Aí sim, você pode sofrer um processo em relação a isso também, que as pessoas têm medo do contrário, mas as pessoas podem ser processadas por distanásia. Por que está fazendo isso com a minha mãe? Ela está lá sem roupa, com um tubo aqui, um tubo ali, todos os orifícios, ar-condicionado em cima, sozinha, tiraram o óculos, tiraram a audição dela, não deixa a gente entrar na visita, ela não come nada. Quanto tempo ela tem de sobrevida? 2 semanas, 3. Por que está mantendo tudo isso? Torturando
Até quando? Então, se a gente colocou alguns suportes avançados de vida, a gente pode retirar se não estavam de acordo. E podemos não colocar também se a gente acha que isso não faz sentido. Então, primeiro a equipe multiprofissional vai ter que discutir cada caso. E falar, olha, nesse caso, o prognóstico disso não faz sentido. Uma reanimação cardíaca, não faz sentido colocar uma diálise. E não é sempre tudo ou nada. Depende. Às vezes você pode fazer uma coisa, outro pode fazer outra. E aí você combina entre equipe. Aí a gente vai fazer o quê? O ponto alto, que é a comunicação dessa notícia difícil. A gente vai primeiro ouvir a família. O que vocês estão entendendo? O que preocupa vocês? Qual o maior medo que vocês têm? E a gente está lá em roda e espera. A paciência, aí ninguém fala nada, fica aquele todo mundo ansioso, né? Para já puxar alguma coisa. Espera. Aí um começa a falar, e muitas vezes, qual que é as respostas que a gente ouve? Deus é mais, ela vai sair dessa, já foi desenganada, o outro médico falou que ela ia morrer em 6 meses, ela está viva há 12, e nanã, ela tem força para viver, e deixa falar. Aí fala um filho, fala outro, até que chega no momento que alguém vai falar. Uns 9, 10 minutos, vou fazer essa estatística ainda, a gente não quer que ela sofra. Aí você pega. Por isso que nós estamos aqui. A gente quer fazer um plano que a gente quer fazer tudo que for melhor para ela, tudo que tiver ao nosso alcance. E isso inclui o quê? O conforto. Por isso que a gente fala cuidado paliativo. O paliativo é só o sobrenome. O que a gente faz é cuidar. A liberação da visita, o cachorro, a comida, eventualmente ir para casa, se ela quiser ir para casa, vamos ajudar a deshospitalização, vamos fazer tudo isso. E aí, no finalzinho, que eles já entenderam tudo, que a gente está cuidando e dando a importância, aí a gente fala assim, vocês entendem que aquelas coisas tipo tubo, catéter, sonda, UTI, isso não faz sentido? Não, isso não faz nada sentido. Então, a gente não vai falar o contrário. A partir de agora, a gente veio aqui para avisar que a gente não vai colocar sua mãe na UTI, a gente não vai fazer hemodiálise, a gente não vai pôr de sonda. Vocês não vão fazer mais nada por ela? Então, veja como a comunicação ela é muito importante. E que como a gente vai documentar? Vamos documentar no papel. Foi realizada uma conferência familiar no dia tal. Eu posso até mandar uma cópia de como a gente faz, a gente tem um modelo, e a gente sempre usa a mesma, né? Fica no computador, a gente vai mudando, e aí, claro, individualizado. E foi compartilhado com a família, de que tudo vai ser oferecido todos os cuidados possíveis, com controle de dor, sintomas, liberação de visita e algumas coisas individuais, e não deverá ser submetido a alguns tipos de suporte avançado, que incluem tal. Então, ele pode estar no ventilador, a gente decide que não vai reanimar, não vai pôr diálise orovasativa, por exemplo. A gente pode definir que vai fazer a retirada do tubo, que chama extubação paliativa. A gente pode ter um paciente que faça uma coisa e, por outro lado, não faça outra. Isso é muito individual. Então, a gente, como equipe, primeiro a gente tem que chegar, agende o que a gente fala, o que a gente acha. E depois, porque o plano é técnico, somos nós que temos que falar isso. A família não tem noção, você perguntar para ela, quer que faça isso, ou quer hemodiálise, você quer lento, até contínuo, quer intermitente? E o poder que a família tem, entendeu? Então, a gente tem que documentar. E eu posso passar para vocês um documento que a gente costuma utilizar, e aí a gente dá uma cópia dessa carta, inclusive a gente imprime no papel amarelão, bem ovo, para quando a pessoa vai para casa, a gente fala, esse papel tem que chegar antes da sua mãe no pronto-socorro. Por quê? Porque se chegar depois, o paciente já está entubado em qualquer PS, porque não tem um sistema de computador. Se expliquei? Não. Você estava comentando que tem um protocolo que vocês estão disponibilizando. Quanto que a AMB está envolvida nisso para que essas coisas cheguem ao Ministério e o Ministério da Saúde coloque isso com protocolos de saúde do Ministério da Saúde? Que eu acho que isso aí é um passo que é fundamental para que todos tenhamos isso aí como uma rotina padronizada para todos os serviços. E quando chegar alguém com cuidados paliativos num PS, seja priorizado o atendimento e não exatamente seja entubado, seja feito uma série de coisas. Eu queria saber quanto que a AMB está envolvida nisso. Na verdade, hoje em dia, como a Cris disse, tem uma mobilização grande, né? Eu não sei dizer exatamente da AMB, mas eu sei dizer em relação ao Conselho Federal de Medicina, existe um grupo, uma Câmara Técnica de Medicina Paliativa no Conselho Federal. Esse grupo trabalha junto com a ANCP, que é a Academia Nacional de Cuidado Paliativo, que é o órgão que une os profissionais da área, para trabalhar junto
às pessoas que fazem as leis, né? Porque não adianta a gente ter toda a teoria, achar que é bacana e isso não virar lei. Então, hoje existe já um trabalho com determinados senadores que vão levar isso como proposta de lei, e das equipes que são na Câmara Técnica do Conselho Federal, por exemplo, tem um representante da ANCP, que é o presidente, e o antigo presidente, como ele foi assim, brilhante na participação dele, ele acabou ficando como membro efetivo da Câmara. E a gente tem uma proposta de fazer uma reunião, a próxima reunião do Conselho vai ser com essa equipe legislativa, para a gente sentar e fazer uma lei que não fique só no papel, né? Porque, assim, leis nos papéis a gente tem várias, mas que a gente possa construir junto com quem faz a lei, com quem acha como ela deve ser feita, de como que vai ser isto do ponto de vista legislativo, né? Para o Conselho Federal de Medicina, por exemplo, já existe a diretiva antecipada de vontade, que muitos colegas não sabem, né? Que a pessoa pode escolher como ela quer ser tratada, onde ela quer ser tratada, o que ela não quer que seja feito, e que isso deveria ser respeitado, né? Então, por exemplo, a gente tem o documento, mas não adianta ela chegar num pronto-socorro, por exemplo, com uma diretiva antecipada, com uma decisão prévia de que ela não quer ser reanimada ou não quer ser levada para terapia intensiva, e o colega que está lá decidir que ele faz o que ele acha que ele é melhor, porque é ele que entende da parte técnica, né? Então, acho que a gente precisa, do ponto de vista de educação, que as pessoas saibam disso, que os profissionais saibam disso e que eles respeitem que já existe algo que é documentado. O ideal é que isso... Eu até ia perguntar para a Cris, assim, eu até imagino qual é a resposta, mas eu gostaria que ela respondesse, por que a medicina paliativa e o cuidado paliativo só aparece para esse paciente que está lá, sei lá, quase morrendo nos últimos 6 meses, né? Se ela mostrou para a gente no gráfico que as pessoas são elegíveis para medicina paliativa desde o diagnóstico. Só para vocês terem uma ideia de como isso é real, o nosso grupo de cuidado paliativo da neonatologia trabalha com a equipe da medicina fetal, porque o diagnóstico, muitos dos diagnósticos graves dos nossos bebês são feitos intraútero. Então, se o diagnóstico da doença grave é feito intraútero, a gente vai começar o cuidado paliativo e o atendimento desta família durante o pré-natal. Então, não precisa nem estar nascido para a gente pensar que esse paciente é elegível, né, e que a sua família precisa ser cuidada. E aí a gente tem que desenvolver o plano terapêutico. Aquilo que você tinha perguntado, por exemplo, de como passar por equipes, é que a gente não tem esse costume, né, enquanto profissional, mas todo paciente deveria ter um plano. Independente da sua doença ser aguda, grave, longa, ameaçadora da vida ou não, porque se você chega para os pacientes, uma boa parte deles você pergunta assim, o que a equipe está pensando em fazer, né? Qual que vai ser o próximo passo? Quando muito, ele sabe o que vão fazer naquele dia. Quando sabe, porque às vezes nem isso ele sabe, né? Ele não tem ideia do que a equipe está planejando para ele. A médio e longo prazo, então, nem pensar. Então, o que a Cris contou para a gente é que a gente tem que montar o plano terapêutico do que eu vou fazer e do que eu não vou fazer, e que a gente vai discutir isso com a família, de qual é o plano, né? Então, na medicina fetal, por exemplo, a gente desenvolve um plano terapêutico para esta criança, inclusive se ela vai nascer aqui ou se ela vai nascer na cidade de origem. Eu ainda quero fazer uma consideração. Eu acho que o fato de transformar uma coisa em lei não significa que a gente vai fazer, significa que a gente vai ser punido se não fizer, mais nada. Então, por exemplo, tem um medicamento para oncologia, que é um medicamento, uma imunoterapia. A gente não tem aqui. Então, o paciente briga, por que você não faz? Porque o SUS não nos dá esse medicamento para fazer. Eu acho que se houver um acordo das sociedades médicas e os médicos estiverem empenhados, e a gente for capaz de definir entre o tamanho da população brasileira, quais são os centros que são elegíveis para a gente ter esse tipo de cuidados paliativos sendo feitos com toda essa destreza com que você descreveu. E aqueles centros em que você não vai poder dar esse mesmo tipo de atendimento, mas que pode ser feito um atendimento um pouco menos, digamos, dispendioso, ou um pouco menos, como equipe menor, mas que seja passível de se fazerem protocolos que os médicos sigam,
aqueles que vivem em regiões onde a disponibilidade técnica e financeira é total ou de quase 100%, e contra aquela população que vive em comunidades ou municípios onde a disponibilidade técnica é bem menor. Então, o cuidado paliativo é diferente naquela comunidade A, onde tem disponibilidade para se fazer a melhor qualidade de atendimento, e aquela comunidade que não tem esse mesmo tipo. Então, envolvendo as sociedades médicas, você consegue ter esses protocolos que eu não entendo como leis. Leis servem para punir o indivíduo, não servem para que você faça as coisas. E se você pode envolver o Ministério nisso, que eu acho que é o mais importante. Deixa eu só falar qual é a questão da lei. A questão da lei é porque, a partir do momento em que você tem a lei e tem uma regulamentação de como os serviços devem ser, você pode ir atrás do financiamento, né, que hoje também não existe. Então, assim, se você não tem nenhuma política de saúde nesse sentido, você não pode nem pensar como que você vai conseguir dinheiro para fazer tudo isso. Então, a lei é importante nesse sentido. Mas, por exemplo, a gente estava discutindo como que ia ser a próxima reunião no Conselho, por exemplo, e tinha uma pessoa lá que estava defendendo a população indígena, né? Porque, assim, se é difícil na cidade, mesmo que seja para a população mais pobre, que dirá para os indígenas que estão lá no meio da Amazônia, né? Então, o nosso país, a gente tem uma desvantagem de que ele é continental. E resolver cada questão, eu acho que é complicada para cada um. Eu não sei como fazer um protocolo dizendo do que você pode fazer como mínimo, quando o objetivo é fazer o melhor possível, né? Mas eu acho que é educação, né? As pessoas não sabem. Então, o que teve de uma diferença, vou deixar você falar. Só para completar que a gente, por exemplo, desde novembro do ano passado, 2022, já é obrigatório o ensino de cuidados paliativos na graduação de medicina. É assim, eu sou do comitê de graduação da Academia Nacional de Cuidados Paliativos. A gente está fazendo aqui no HC, né, como voluntário desde 2018. Tínhamos um programa muito bacana, inclusive, que passava por aqui, que... Isso, se perdeu, obrigada. E aí, só que agora, nós do comitê de graduação, da Academia Nacional de Cuidados Paliativos de graduação, nós estamos com um grande desafio. Porque, assim, quem vai ensinar cuidados paliativos? Se nós temos pouquíssimos especialistas hoje no país que conhecem cuidados paliativos. Então, você não pode ensinar uma coisa que você não sabe. Que a gente vai correr um risco enorme. Daqui a 10 anos a gente tem uma outra especialidade das pessoas ensinando coisas que, né? Eu conto sempre a história eu falei isso na academia, que o meu avô contou essa história, né? Que ele quis, lá na Itália, na época que ele estava lá, ele quis estudar francês. Então ele arranjou uns jornais lá que não tinha livro didático de francês, ele e o amigo, também que não, italiano, ficaram 1 ano estudando. Combinava, estudava, estudando. Quando chegou o primeiro francês, que eles foram conversar, super animados, ninguém entendeu nada que eles falavam. Eles inventaram outra língua, porque se você não tem alguém que ensine, ou que tenha um método didático, que tenha um audiobook, alguma coisa, como é que você aprende uma coisa? Então, a gente está com risco, daqui a 10 anos, a gente tem uma outra especialidade, porque quando as pessoas forem ensinar uma coisa que não sabem. Então, a gente está com um problema grande nas mãos agora. A gente começou a criar, como comitê, umas mentorias que acolhem docentes de graduação de medicina, que onde iniciou, do Brasil inteiro, que a gente se reúne e a gente troca experiências do que a gente faz, o que deu certo, o que não deu certo, o que a gente poderia fazer. Mas a gente não tem, por exemplo, um currículo mínimo, a gente não tem como colocar na mudança das diretrizes curriculares nacionais, tem que ter 14 horas, 12 horas, 60 horas. Tem lugares que estão ensinando sem ter serviço. Tem outros lugares que só tem o serviço, mas não tem professor. Então, assim, é um desafio. É um desafio para... Eu vivi isso na terapia intensiva. Não existia UTI, não existia residência. Eu fiz fellow de terapia intensiva, não existia nem residência na época. Depois fazia prova, e hoje é uma super especialidade, 30 anos depois, com muitos titulados. Então, acho que a gente vai passar por uns bons começos difíceis de legislação, de capacitação, mas eu acredito fortemente que a gente tem que fazer educação continuada, na saúde domiciliar, lá na saúde em casa, no PSF, na medicina da saúde da família, no médico que está no UBS, na enfermeira que está no UBS, na equipe multi, para eles abordarem cada paciente dessa forma, entendendo o que é ação paliativa.
Bom, bom dia para todo mundo. Parabéns pela aula, sempre bom ouvi-la. Como a doutora Cássia falou dessa linha de cuidado, eu queria aproveitar para falar um pouco da linha de cuidado hoje da oncologia, aqui do CAISM de cuidado paliativo, né? Então, a gente tem um ambulatório, né? Um ambulatório que eu faço aqui de cuidado paliativo, já tem alguns anos, né, João? Quase 10 anos. E o movimento, ainda bem, tem aumentado bastante, né? Hoje, o pessoal da oncologia encaminha bem cedo as pacientes, né? Hoje, o nosso critério para admitir as pacientes no ambulatório de cuidado paliativo é qualquer paciente do CAISM que esteja em sofrimento. Então, independente do momento, né, do diagnóstico, se essa paciente estiver em sofrimento, ela tem indicação de acompanhar no ambulatório de cuidado paliativo. Inclusive, pacientes que fizeram tratamento oncológico e ficaram com alguma sequela e que estão curadas da doença oncológica, mas que ficaram com uma sequela importante e estão em sofrimento por causa disso. Elas também têm indicação de acompanhar lá conosco, né? E a nossa linha de cuidado hoje, assim, enquanto a paciente tiver funcionalidade, né, que a permita vir até aqui, ela continua vindo nas consultas. A gente tenta articular com o SAD, com Melhor em Casa, isso graças à ajuda e ao empenho do pessoal do serviço social também, né? A gente entra em contato, na medida do possível, com as prefeituras, para tentar cobrar isso, né, também esse tipo de serviço, né, domiciliar. A psicologia também, apesar da gente não ter uma equipe designada, né, para o cuidado paliativo, hoje a gente está tentando formar esse grupo, mas sempre se esforçou para acompanhar junto essas pacientes também. E é isso, né? Assim, eu achei importante falar, porque às vezes o pessoal não, né, mas a gente tem também uma linha de cuidado aqui que tenta. E vamos tentar melhorar ainda mais agora que a gente tem um grupo, né? É isso. Por que você acha, Cris, que os pacientes só chegam no final para nós? As pessoas ainda não sabem o que é o cuidado paliativo, que benefícios que o cuidado paliativo traz. Ainda tem um preconceito que cuidado paliativo é final de vida. Então, quando as pessoas ficam com dúvida, eu não sei o que agora, estou com dificuldade de dar essa notícia, não sei o que eu faço, leva para cuidados paliativos. Quando as pessoas entenderem que o cuidado paliativo é um benefício, um privilégio, é bom, e que as pessoas se sentem bem quando elas se sentem acolhidas, independente da fase que ela tiver, e quanto mais precoce. Hoje se disse, né, que tem que fazer uma indicação precoce, desde o início de uma doença grave ameaçadora de vida. A gente dá esse exemplo, na verdade eu uso esse exemplo da uma paciente de 50 anos que vai para um ambulatório e recebe o diagnóstico de um câncer de mama. Nesse momento, ela não precisa de uma morfina para dor, mas que passa na cabeça dela inúmeros, naquele sentado ali na frente do médico, os sofrimentos de todos os outros aspectos, que não seja o físico. Quem vai ficar com meus filhos enquanto eu faço quimioterapia? Será que meu cabelo vai cair? Será que eu vou morrer? Será que meu marido vai gostar de mim? Será que o SUS paga o implante da prótese? Quem vai ficar com a minha mãe que tem Alzheimer, que eu cuido dela? Eu não sou registrada, será que eu vou continuar com o meu trabalho? A minha patroa vai me manter ainda, vai me ajudar enquanto eu faço o tratamento? Isso, porque Deus fez isso comigo, se eu contribuo na igreja todo domingo, isso é sofrimento. Que aspecto? Social, psicológico, espiritual. O que ela precisa? Uma equipe multiprofissional que vai apoiá-la. E se faz esse vínculo no começo, ela vai fazendo o quê? Durante toda aquele curva que eu mostrei para vocês, o processo, em todas as dimensões que ela vai precisando. Ela pode estar curada depois. Ótimo, a equipe de cuidados paliativos fica de stand-by, mas já auxiliou ela em todas as partes sociais, as psicológicas, já conhece a família, já tem um vínculo. Isso é fundamental. Quem não quer ter vínculo com a sua equipe de saúde, que cuida de você? E aí, se ela precisar, ou às vezes quando o paciente já está curado, ela falou muito bem, o paciente está curado do câncer, mas ela tem o quê? Medo da recidiva, dificuldade para voltar para o trabalho, a dificuldade de voltar a fazer exercício, efeitos colaterais que ficaram do tratamento, muitas coisas que aconteceram durante todo o tratamento e a vida dela, que mudou o relacionamento dela com o filho, com o marido. Isso tudo é o quê? Sofrimento. O que ela precisa? Equipe de cuidados paliativos capacitada. E não ficar batendo no pronto-socorro uma hora com outra com depressão, depois vai para o psiquiatra, toma um remédio, depois vai ali na UBS, toma um remédio para dor, porque está com um efeito colateral. E aí, quando ela está no finalzinho da vida, chama o paliativo. Não.
A gente tem que fazer precoce, porque o mais importante é entender o que é o cuidado paliativo, que é um direito do ser humano. E eu acho que até eu falo que a gente precisa envolver todas as pessoas. E não é só, por exemplo, quem está lidando diretamente com a neonatologia prematura ou com a neoplasia, mas todos os profissionais. Então, por exemplo, um otorrino, que ele, tudo bem, no ambulatório, ele vai muito ver amidalite, otite, mas ele vai ver nos pacientes graves cirurgias enormes, cirurgião de cabeça e pescoço, cirurgião torácico, pneumologista, geriatra, neurologista. Então, assim, você fala, nossa, é muita gente que precisa saber, pelo menos as ações paliativas, todo mundo tem que saber, os oncologistas, né, que lidam diariamente com pacientes em sofrimento com doenças graves, ameaçadoras de vida, cardiologista, né, o gastro e o nefro, né. Bom dia. Obrigada pela aula. Eu queria voltar numa pergunta que a doutora Cássia fez, e antes disso, só lembrar que o doutor Bácaro já saiu, mas eu queria reforçar e agradecer ele, que comprou a nossa ideia de vir o ano passado com a capacitação do hospital pelo programa KELCA, e que fez acordar um grupo que já existia também há muitos anos e que também se perdeu por vários motivos, mas o professor Bácaro, ele aceitou essa proposta nossa. Qualquer lugar que tenha cuidados paliativos pode fazer essa capacitação no programa KELCA. Quem tiver interesse de saber um pouco mais, é fácil achar isso na internet. E aí esse programa KELCA fez reacender um grupo que estava aí adormecido. Então, eu acho que queria agradecer, se a doutora Cássia puder passar isso para ele. Eu acho que é importante a gente reforçar essas coisas aqui no hospital. E aí, aproveitando a pergunta dela, está muito claro para a gente o que é o ideal. Só que agora a gente precisa de uma série de ajustes aqui no CAISM para que a gente entenda o novo fluxo e que a gente possa, aos poucos, ir ajustando, porque a gente tem muito trabalho pela frente para ajustar esse plano de ação aí com novos protocolos, com esses ajustes que ficaram também algumas coisas bem claras para mim hoje. Aí a minha pergunta é a seguinte: eu entendo talvez que nesse momento o ambulatório esteja um pouco mais tranquilo, até por conta da Mariana, do fluxo que a gente segue ali com a equipe multi, de forma inter e não só multi, né, que seria o ideal. O que eu ainda acho muito difícil são nas unidades de internação, e eu concordo com a doutora Cássia, que a gente falar a mesma língua ainda precisa de um bom e longo tempo, além de todo o esforço, mas da educação continuada. Enquanto isso não acontece, eu vejo que às vezes a gente empaca na questão de chamar a família, de conversar com a família, fazer a reunião de família, e depois do prognóstico, descrever ali no prontuário eletrônico o que vai ser feito ou não com o paciente, né? Então, minha pergunta é assim: pensando nas nossas dificuldades hoje, já que a gente não está no ideal ainda, enquanto a gente não chama a família, depois de conversado entre a equipe, e nem sempre com todo mundo da equipe, isso pode já ser colocado na pasta, no prontuário eletrônico, como depois do prognóstico, como esse plano terapêutico, até que se chame a família? Porque o que eu sinto, assim, quando a equipe não está preparada, a dúvida é assim: se o paciente parar, a gente chama a UTI? Leva para a UTI? Aí vai discutir com o pessoal do UTI, não, aqui não, mas tem que esperar se é cuidados paliativos exclusivo. Então, essa confusão... Não, infelizmente não. Sim, então a minha pergunta é: enquanto a gente não chegou nesse ideal da família, se essa conversa com as pessoas que estão atendendo ali naquele momento, ela pode acontecer para que o mínimo ali naquele grupo que está atendendo e não está preparado possa saber o que fazer, entendeu? Ver se eu entendi. A gente vê um paciente, infelizmente ele está muito grave, uma doença muito grave, ameaçadora de vida, está provavelmente a última internação, não vai ter alta. Então isso é uma coisa que a gente sempre fala: será que é a última internação? O que é a última internação? Você sabe que ele
vai morrer na internação. E aí você fala, puxa, para ele talvez, vamos tentar fazer um plano. E esse plano pode envolver o quê? A limitação do esforço terapêutico que a gente fala. No plano, falar, puxa, talvez não faça sentido o quê? Uma reanimação cardíaca. Tá, todo mundo falou, não faz sentido. A gente pode já escrever isso antes de chamar a família? Não. A lei 1805, na verdade a resolução que tem poder de lei de 1805 de 2006 do CFM diz, diante a pacientes com doenças graves ameaçadoras de vida que podem sim ter discutido a limitação de esforço terapêutico, seja não introdução ou retirada de um suporte, retirar droga vasoativa, retirar, é a mesma coisa eticamente e legalmente. Psicologicamente, eu sei que é muito mais complicado você retirar um tubo do que não entubar, ou desligar uma noradrenalina do que não colocar um novo quando começa. Mas eticamente e legalmente é a mesma coisa. Mas está lá, vírgula, desde que compartilhado com a família. Então, o que é a sugestão que a gente faz? Praticamente o nosso trabalho ali no HC, todo dia é conferência familiar. É 2, 3. A gente vê num dia, chamam a gente como interconsulta, a gente fala, puxa, realmente, esse paciente é muito grave. Aí a gente precisa saber qual é o prognóstico. E lá, como é grande, a gente vê um monte de... Tem que ir lá, a oncologia. Qual é o prognóstico da oncologia? Aí vai o outro lado da neuro. Neuro, qual é o prognóstico que você vê da especialidade? O prognóstico é isso, isso, isso. Conferência, aí marca para amanhã. Amanhã chama a família. A gente só demora mais quando chega feriado grande, que a gente não vem, e quando a família não pode, de fora, problemas sociais. Mas a gente já, tipo assim, amanhã, 9 horas da manhã, conferência do seu José, às 10, conferência de não sei quem. E senta e vai ouvir. Aí ouve. O que eles têm? Muitas deles, às vezes, eles já vêm trazer essa demanda. É muito sofrimento, não dá. Aí está resolvido. Então tá bom, era isso. Mas aí eles estão sabendo, a gente compartilha, escreve, documenta, põe no sistema, faz várias cópias, faz uma cópia, põe no prontuário lá da enfermagem, põe no outro prontuário. Se ele for de alta, ele até levaria, mas se foi a última internação, está documentado. Aí que é a capacitação que todo mundo tem que seguir, que às vezes a gente tem esse desafio. Outro dia teve um plano que a gente fez, e o plantonista da UTI da noite falou assim, eu não sou conivente a fazer isso, não vou fazer. Não dá. É que ele falou, eu sou dos antigos, eu não... Mas o que a gente está fazendo? Educação continuada. Educação continuada. Então, passar por exemplo, de vez em quando a gente faz 10, 15 minutos no posto de enfermagem. Olha, Dona Maria está internada. Vocês têm alguma dúvida do plano? O que vocês estão achando dela? E aí a gente ouve a equipe, porque a equipe sofre muito também. Às vezes vem da própria equipe e fala, olha, é muito sofrimento. Até onde que a gente vai fazer isso, né? E aí a gente vai acolher também a equipe, vai falar, não, então nosso plano vai ser assim, 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 dos pacientes internados. Mas precisa estar documentado e precisa a família estar ciente, tá? E algumas vezes a família não está preparada, não é comum, mas pode acontecer. Não, principalmente aonde a gente fala lá no nosso, neurocrítico agudo. O paciente teve um AVC, e aí esse a gente tem que tomar mais cuidado mesmo, porque a gente não sabe se pode melhorar ou não. Mas os outros que já têm uma doença já muito esperada, que a gente está vendo o prognóstico das crianças, de um paciente com uma neoplasia avançada e tal, a gente já faz assim um prognóstico, desenha técnica e já chama a família e documenta. Aí vocês vão ver até que é muito realizador fazer a conferência. Muitas pessoas falam, nossa, não quero. Mas quando a família entende que você está junto, e o objetivo da conferência familiar não é limitar esforço. Porque às vezes a gente sai e a pessoa fala, já definiu que não vai reanimar? Já definiu que é paliativo? Não, não tem nada a ver isso, gente. Ela já é elegível, ela merece, ela tem o direito, ela está recebendo todo o cuidado. O que a gente foi ver com a família qual é o melhor caminho. E a gente sempre usa, né, um termo que a gente fala, olha, a sua mãe está num barquinho da vida, e a gente está tentando ajudá-la. A família, vocês estão juntos, nós também estamos juntos no barquinho. Nós estamos juntos, esse que é o objetivo da conferência. E a gente vai fazer de tudo que a gente puder por ela, que seja melhor para ela. Isso pode envolver ou não algum suporte. Se a gente já souber, que a gente tem que saber antes se a gente faz sentido ou não. A gente não vai perguntar para a família. A gente vai falar, e no plano dela, aquelas coisas de UTI, catéter, mais sonda, vocês entendem que não faz sentido? Aí a gente tem que ter claro que eles falam, entendemos. Aí a gente fala, então a gente vai fazer um papel que a gente vai documentar. Muitos deles falaram, onde que eu assino? Eu quero assinar. Não precisa. Isso também não tem uma legislação, não tem uma definição no Brasil, se precisa assinar, não precisa assinar, se o papel é amarelo. Cada um está fazendo ainda de um jeito que acha. A gente gosta de escrever, mas sem muitos detalhes de tipo do tumor, local, colo, não sei o que tal. Mas um resumo, mas prognóstico e plano de cuidados. E depois foi oferecido apoio espiritual, a família entendeu ou não, foi oferecido apoio do assistente social, liberado visita, detalhado. Mas que o mais importante é
todas as medidas de controle de sintomas, que incluem dor, dispneia e outros sintomas que possam aparecer, devem ser tratados, para não chegar e falar, já que é paliativo, deixa no cantinho, não faz mais nada, nem dá banho. Outro dia eu vi, infelizmente, estava passando plantão na UTI, e um falou assim, não precisa passar esse aqui não, porque esse é paliativo. Então, assim, surreal, não pode. A paciente, ela é uma pessoa que está viva. Ela é um amor de alguém, ela está respirando, é um ser humano. Ela precisa de todos os cuidados ainda. Ela pode não precisar, não vai ser reanimada, mas ela precisa de todo o restante. Então, a gente tem que quebrar esses paradigmas do paliativo também. Mais alguma dúvida? Mais alguma discussão? Sim, eu sei que a gente poderia passar o resto do dia aqui, né? Mas, assim, está chegando na hora do almoço. A Cris é uma pessoa super disponível, está aqui do nosso vizinho. Espero que a gente possa fazer mais parcerias, né? Porque tem algumas coisas no nosso plano de cuidados que tem essa coisa da educação continuada e curso para os alunos, para os funcionários, e eu acho que a gente pode trabalhar muito junto. Então, eu queria agradecer a Cris por estar aqui com a gente, nos dar essa oportunidade. Queria agradecer vocês, principalmente esses guerreiros que ficaram aqui com a gente até o final. Agradecer quem está do outro lado vendo a gente online, que é importante a gente aprender, né? Muita coisa a gente não aprende na faculdade, a gente tem que buscar por outras formas, né? Eu acho que aqui a gente está tendo essa oportunidade de aprender no nosso local de trabalho. Obrigada, Cássia, pela oportunidade também de colocar essa programação no Outubro Rosa. Obrigada, pessoal. Boa tarde.